Vai ficar na gravação. Vai? Oh. Olá, querido. Bom dia. Estamos aqui já na nossa primeira live de escola dominical. Eu vou, obviamente, esperar as pessoas estarem chegando para a sala para a gente começar o nosso trabalho de escola dominical. Nós vamos, é óbvio que isso é um experimento, é um momento em que nós vamos começar a fazer de uma forma experimental para ver se isso vai dar certo para nós nesse momento de coronavírus e vamos tentar ver aí a possibilidade de pelo menos ter escola dominical. Estou aqui com o meu laptop, está comigo aqui o pastor Wagner, está aqui do meu lado. O pastor Wagner está aqui, olha aí, ó. Pai do Senhor, irmãos. Está aqui também o pastor Wellington, do meu lado aqui, ó. Bom dia, pessoal. Paz do Senhor. Isso aí é bênção, esses pastores na nossa vida. Mas eu vou esperar as pessoas chegarem, por enquanto nós ainda não temos as pessoas. Vamos estar esperando para começar, porque como é uma aula, então a gente precisa ter as pessoas aí, porque senão acaba perdendo algum tipo de conteúdo. Nós estamos começando agora essa nossa nova fase, é uma preocupação minha, do pastor Wellington, do pastor Wagner, também do pastor Gabriel, André, pastora Rosa, de todos nós, que a gente volte a ter a escola dominical. E nesse momento a gente está tendo uma dificuldade de conseguir que a escola dominical esteja de volta em virtude de toda a questão do coronavírus, e é bem verdade que a gente também não encontrou ainda um modelo, né, que a gente possa considerar que para nós sirva neste momento. Então eu ainda não consegui fazer isso, mas de qualquer forma eu vou começar a tentar alguns modelos e provavelmente eu acho que a gente vai chegar a um acordo, tá bom? As pessoas já estão começando a chegar aqui para a sala, a gente já pode começar dando início à aula. Eu avisei que seria às 10 horas e como é uma live, queridos, eu não posso, infelizmente eu não vou poder ficar aqui aguardando as pessoas chegarem, então será comum as pessoas chegarem depois e aí quem chegar depois vai pegando a aula pelo caminho, tá bom? O tema que nós vamos tratar hoje, eu estou olhando aqui meu laptop, o tema que nós vamos tratar hoje é o que é ser igreja, por isso eu achei por bem trazer os pastores para estarem aqui perto de mim, porque nós hoje vamos falar do que é ser igreja. Então, a igreja ela tem o seu contexto, ela tem o seu objetivo, a igreja ela cumpre um papel nessa terra, e é bem verdade que o que a gente tem no histórico da igreja, sobretudo no mundo, são vários tipos de históricos. Então, nós temos a igreja histórica, nós temos a igreja convencional, nós temos as várias formas de ser igreja. Mas o nosso propósito com essa aula de hoje é mostrar o que é de fato ser igreja, o que faz da gente ser igreja. Então a gente vai tentar aqui explanar algumas coisas a respeito do que é ser igreja. Estou vendo que as pessoas estão reclamando que o som está baixo, eu estou tentando falar o mais alto que posso, mas nós estamos aqui sem microfone. Então eu espero que vocês consigam ouvir aí o que eu estou falando, porque eu não tenho hábito de falar tão alto, então provavelmente vou ter um pouco mais de dificuldade mesmo. Estou tentando me aproximar o mais que posso aqui da gravação, mas a verdade é que eu preciso estar falando aqui de modo que todos ouçam, tá bom? Então é isso que nós vamos tratar hoje, é o que é essa igreja. Estão aqui comigo os pastores, como disse o pastor Wagner e o pastor Wellington. Nós vamos estar falando do que é ser igreja.
Igreja no seu contexto natural, igreja no seu contexto genuíno, isso que nós vamos falar, porque há várias visões de igreja, ou de ser igreja, ou como ser igreja, e essas várias visões, às vezes, até por uma questão natural, elas acabam tirando de nós o verdadeiro sentido do ser igreja, e é isso que nós vamos tratar hoje aqui, tá? Eu vou estar trabalhando com PowerPoint, em que eu vou estar passando o PowerPoint aqui, mas como a gente não conseguiu fazer de uma forma mais adequada, eu não vou ter como apresentar este PowerPoint para vocês. O que eu fiz foi deixar lá disponível, lá no site da igreja, este PowerPoint que será dado hoje. Então, minha sugestão é que você pegue papel, pegue caneta, para você anotar o que você considerar importante, e nós vamos tratar aqui os assuntos, e depois você vai lá no site da igreja e baixe o material. O site da igreja é www.icac.com.br. Lembrando que o ICAC é icacc.com.br/escola dominical. E lá você vai poder baixar esse PowerPoint que nós vamos tratar aqui hoje, tá? Então, não deixe de baixar esta aula para poder você ter acesso a esse PowerPoint que está lá disponível no site da igreja, tá? Então, www.icac.com.br/escola dominical. Este ICAC é com ICACC, tá bom? Então, nós vamos começar agora falando do que é a igreja, tá? E aí eu começo tratando do objetivo da igreja. Como um processo de introdução, eu acho que eu preciso tratar qual que é o objetivo da igreja. O primeiro objetivo da igreja é firmar numa comunidade o conceito bíblico. Esse é o primeiro objetivo da igreja. É firmar numa comunidade ou numa sociedade o conceito bíblico, ou o conceito de Deus, através da palavra de Deus. Esse é o primeiro propósito ou o primeiro objetivo da igreja. Então, como igreja, nós somos o arauto de Deus. Nós estamos aqui para, de um modo ou outro, a gente então passar a mensagem de Deus, para que, estando a mensagem de Deus em nós, nós possamos então ter em nós o conceito bíblico. Esse é o primeiro passo, digamos assim, do objetivo da igreja. O segundo passo, objetivo da igreja, é ver o que esses conceitos bíblicos implicam na comunidade. Por quê? Porque o conceito bíblico, ele implica no comportamento. Se você olhar a Bíblia, ela é um livro histórico e ela basicamente compõe de comportamentos. Então, tudo que é conceito bíblico é atrelado diretamente ao seu comportamento. Eu entendo que, obviamente, Deus, mais do que nós, conhece de comportamento. E por ele conhecer de comportamento, ele, obviamente, traçou dentro da sua Bíblia o melhor comportamento possível para se viver. Então, a Bíblia ela é feita de verdades, ela é orientada pelas verdades de Deus. O problema é que, por não conseguir, ou a nossa maior dificuldade de caminhar com o conceito bíblico, traz sobre nossa vida sofrimentos. A maior parte, talvez você possa fazer essa avaliação, cada um de vocês vão observar que a maior parte das nossas dores e sofrimento foi por falta de alinhamento, com este conceito bíblico. Toda vez que nós estamos, de algum modo, fazendo algo que depõe contra os conceitos bíblicos, nós sempre carregamos sobre isso um sofrimento atrelado sobre isso. Então, qual que é mais ou menos o papel da verdade no meio de nós? O papel da verdade é dar a nós um comportamento adequado para se ter uma vida melhor. E aí, nesse sentido, Deus colocou a igreja responsável por este encaminhamento. A igreja é quem detém este conceito para só então ela passar para a comunidade. Então, primeiro esses dois objetivos da igreja é o que compõe essa igreja. Então, vamos esquecer nesse primeiro momento que igreja é um espaço para você ter pessoas onde você vai lá
ter seu momento com Deus. Vamos esquecer que igreja é aquele espaço em que você vai estar lá para encontrar as pessoas, onde você vai alegrar-se com essas pessoas. Não, não é isso. Igreja, você está indo nesse espaço para ter uma experiência com Deus, e que nessa experiência, obviamente, você vai estar recebendo a palavra que vai fazer com que todos nós entendamos uma forma melhor de viver. Este é o papel da igreja. Este é o objetivo principal da igreja. Quando nós começamos com o Andando, a gente pensou exatamente numa formatação em que a gente pudesse dizer, olha, a igreja ela existe para cuidar de pessoas. Então esse é um pouco do nosso dilema, nós estamos aqui para cuidar de pessoas. E esse é o papel, digamos assim, central do ministério. Mas também é o papel central da igreja, porque se o objetivo é você trazer o conceito bíblico para a comunidade e fazer com que esse conceito bíblico se traduza em comportamento na sociedade, então significa que é cuidar de pessoas. Esse é e tem sido o nosso papel. Tá bom? Quando eu começo a falar da igreja, eu preciso também falar da importância da igreja. Qual que é a importância da igreja? Eu acho que é comum dizer, e eu acho que todas as pessoas sabem disso, do papel fundamental que a igreja tem exercido, não só no processo histórico do mundo inteiro, como no processo histórico até do contexto local. A igreja tem uma importância, a igreja cumpre um papel. Esses dias eu via de um filósofo que ele, numa entrevista, ele dizia que, por mais que ele achava um absurdo as igrejas fechadas nesse período, porque ele disse que quando no hospital uma pessoa falece, o médico vem e dá a notícia, ele dá a notícia e tecnicamente ele diz, olha, não foi possível e por conta disso a pessoa não resistiu. Mas ele disse, e ele é um filósofo, e ele dizendo, porém, a igreja é capaz de dizer para aquela pessoa, você deve continuar, a vida, isso faz parte da vida, e tem de outras coisas. Então, ele considerou, como filósofo, ele considerou a igreja, e ele incluiu os pastores, padres, etc., dizendo, são parte fundamental na sociedade. Porque esta é a importância da igreja. Ele diz, quando você está com o coração apertado, quando você está com a dificuldade que comove o teu coração ou que aperta o seu coração ou de algum modo sem esperança, é a igreja que compõe esse papel. Então eu não conheço, por exemplo, na sociedade atual, nenhuma outra instituição que tanto tirou pessoas da rua, que tanto tirou pessoas das drogas, que tanto recuperou pessoas no mundo. Então a igreja tem esse papel de recuperação de pessoas. A igreja talvez seja uma das poucas, ou uma das tais instituições que ainda acredita no processo de recuperação do ser humano, mais do que as prisões, mais do que os presídios, mais do que qualquer outra instituição. Então a importância da igreja, na minha opinião, e ainda estou nessa fase de introdução, é que a igreja acredita na recuperação de pessoas. Então para nós, igreja, não existe a pessoa que não tem jeito. Para nós, igreja, não existe a pessoa que não vai dar mais. Não tem isso para nós. Porque para nós, igreja, o processo da intervenção, da palavra como eu coloquei, e ela sendo trabalhada no comportamento humano, é simplesmente para recuperar as pessoas, é para trazer as pessoas de volta a uma vida. Então a igreja, quando ela olha um decaído, ela olha com outro olhar. Ela não olha, por exemplo, com o mesmo olhar que a sociedade olha. Ela não olha, por exemplo, com o mesmo olhar que as autoridades olham. Não. A igreja tem um olhar de compaixão, tem um olhar de amor, mas, sobretudo, ela tem também o olhar da recuperação. A igreja, ela, como tal, ela lutará com todas as suas forças para recuperar até o que se imagina irrecuperável. Então esse é inicialmente o papel da igreja. Eu hoje sirvo a igreja do Senhor, os pastores que estão aqui comigo também servem a igreja do Senhor, o pastor Wagner, o pastor Wellington,
e tantos outros pastores do ministério, porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos na possibilidade de recuperação do ser humano a cada dia, seja ele no estágio que estiver. Então, esta é a importância da igreja. Nós, por esse sentido, você começa a observar que nós temos um olhar para a igreja diferente de um prédio, ou diferente de uma organização, que vou falar aqui. Não, nós olhamos a igreja como diferente de uma instituição nominal, nós olhamos a igreja como um centro de recuperação de pessoas. E, nesse sentido, nós acreditamos em todos. Nós acreditamos na possibilidade de recuperação de todos. E, assim, existem casos, eu que já estou há algum tempo caminhando com a igreja, de pessoas que não acreditam em si mesmo, mas ainda assim a igreja acredita nela. De pessoas que não acreditam na sua possibilidade de recuperação, mas nós, pastores, acreditamos na possibilidade de recuperação dessas pessoas. E somos nós, liderança da igreja, que, de um modo ou de outro, vamos implantando, através da verdade bíblica, nós vamos implantando na pessoa a possibilidade de recuperação dela. E ela vai, aos poucos, entendendo o processo de recuperação e, assim, vai sendo recuperada. E eu entendo que esse, sim, é o papel da igreja. Eu tenho um texto aqui que eu acho interessante, esse texto, Mateus 16, 18, que é o texto do encontro de Pedro com Jesus, e em que o texto diz assim: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que eu vejo nesse texto? Olha que coisa interessante esse texto. A igreja tem uma proteção diferente de todo o resto, de qualquer instituição da sociedade. A igreja tem uma proteção, tem um escudo divino, de forma que ela não vai ser atingida pelo caminho da maldade. Porque aqui está dizendo, e a porta do inferno não se prevalecerá contra a igreja. Eu, na verdade, vejo esse texto em 3 aspectos. O primeiro dele é a verdade contra a mentira. A verdade contra a mentira, sempre a verdade prevalecerá. Então, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, eu lá na frente ainda vou falar um pouco mais sobre ele, mas a segunda coisa que eu vejo nesse texto é que ela é edificada a partir de Deus. E só ela é edificada a partir de Deus quem pode, ou quem deve, ou quem tem poder para que possa destruir a igreja, por mais que tentem. Mas agora, se você estiver dando a conotação de que a igreja é o espaço físico, obviamente você está enganado, porque o espaço físico, a história mostra que vários espaços físicos chamados igreja foram destruídos. Não é isso. Eu vou tratar aqui mais na frente e você vai entender com textos bíblicos que igreja somos nós. É esse espaço que não pode ser destruído. Então, eu vejo por esse aspecto. E, por último, ele fala que ele edifica a igreja a partir de uma verdade dita por Pedro. Ou seja, a edificação da igreja é feita pela verdade. Talvez você esteja dizendo assim, mas eu vejo algumas coisas dentro da igreja que não são verdades, mas com certeza Deus não está fazendo juízo nisso. Deus não está fazendo parte disso. E tem mesmo, porque toda instituição, a igreja não vai fugir disso, tem a intervenção humana. E dentro da intervenção humana tem, obviamente, as fraquezas humanas. Então, nesse sentido, a igreja, você não pode considerar a igreja como algo infalível. Tá? Aliás, eu sugiro a você que não considere absolutamente nada infalível, porque tudo é, de algum modo, falível, e você sabe disso. Vamos caminhar? Primeira coisa que eu vejo, a igreja como prédio. Eu agora vou falar de algumas concepções de igreja, de forma como a gente vê a igreja. A igreja como prédio. É muito comum as pessoas se perguntarem assim, onde fica a sua igreja? É óbvio que ela está te perguntando o local da tua igreja. Isso é um pensamento comum. Ela quer saber o local da tua igreja. E aí você indica o lugar, e alguns dizem, o lugar não é bom, o lugar não é ruim, o lugar ali é longe, ali é perto, etc. Ele faz lá os seus julgamentos a partir do local da igreja, né?
Você vê que isso é uma importância que alguns dão, as pessoas dão de modo geral, mas é uma importância equívoca. Por quê? Porque a igreja ela é inserida dentro de uma comunidade, seja ela qual for, e ali ela tem que cumprir o seu papel. E se eu estivesse no meio da guerra e pudesse pôr uma igreja no meio da guerra, não seria sensato que eu cuidasse das pessoas naquele lugar? Então, é isso que precisa se pensar quando dizer o lugar da igreja, nesse sentido, a gente precisa de um lugar para se reunir, a gente tem que ter um lugar para se reunir, mas ela não é o prédio, ela somos nós. O prédio é só uma referência local. Pode ser aqui ou acolá, mas ela é apenas uma referência local. A igreja de verdade, pelo menos eu vou te mostrar em alguns textos bíblicos, conceitualmente é a comunidade dos santos, somos nós. Nós constituímos a igreja, independente do lugar ou não. Nesse sentido, talvez você comece a perceber, a partir de agora, a importância que Deus dá para nós no quesito igreja, no que diz respeito a ser igreja. Deus vai dando a nós vai nos colocando num patamar superior a prédios, a locais e tudo mais, porque nós somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é uma instituição, é muito comum também as pessoas perguntar qual é a sua igreja. É óbvio que ele está perguntando o tipo de denominação. E é muito comum esse processo de institucionalização, o qual eu sou profundamente contra. Quem convive comigo sabe o quanto eu sou contra, porque na minha concepção macro, igreja é do Senhor. E aí, para mim, pouco importa a placa que está na porta, desde que ela continue sendo do Senhor. Então, eu não dou, obviamente, eu pessoalmente, e nós aqui do Ministério entendemos isso, nós pessoalmente não damos esse tipo de valor à placa da porta. O que nós achamos ou julgamos é que a igreja faz parte do reino de Deus, e por fazer parte do reino de Deus, independente da placa da porta ou da instituição, ela é, na minha opinião, a casa do Senhor. Mas é comum no meio de nós a gente trazer o processo de institucionalização na igreja. E aí a gente começa a entender que a igreja é uma instituição. E aí alguns dizem ser, eu sou assembleano, eu sou católico, eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou metodista, E aí as pessoas se identificam, eu raramente até vejo as pessoas dizerem que é de Cristo, mas eles traz para si esse ato institucional da igreja. O problema é que quando você traz o ato institucional da igreja, quando você traz essa institucionalização para dentro de você, você traz com ele todas as regras, você traz com eles todas as doutrinas. E aí é muito comum, por exemplo, pessoas dizerem para mim, mas é que eu estou na igreja tal, porque eu sou da igreja tal, e aí é a instituição, e aí ele diz, mas lá não pode isso ou não pode aquilo. E pergunta o que eu acho. Eu acho que está certo ou está errado. Eu não tenho que dizer que está certo ou que está errado. No processo de institucionalização, cada igreja tem a sua doutrina. Você deve, se você está na igreja, a minha orientação é que você tem que seguir a doutrina da sua igreja e pronto. Não há o que discutir sobre isso. Mas a doutrina é ruim ou é boa? Esse parâmetro não entra. A Bíblia é muito clara nisso. A Bíblia diz, certa vez Jesus disse, aqueles que não estão contra mim, eles estão por mim. Então Jesus abriu espaço para que tivesse várias denominações. Eu não gosto desse tipo de conotação, porque não vem dizer para mim, por exemplo, mas a igreja tal não pode isso ou não pode aquilo. Queridos, a igreja tem sua doutrina, e você que é fiel à igreja, você que é fiel ao Senhor, você tem que obedecer à doutrina no processo de institucionalização. É esse assunto que eu estou tratando. Você tem que respeitar a doutrina da sua igreja. Se você não concorda com a doutrina da sua igreja, pode ser que você esteja até na igreja errada. Mas, do contrário, você tem que aceitar e cumprir a doutrina da sua igreja, seja ela pesada ou leve. Seja ela de aprisionamento ou de libertação, isso não importa. O que importa é que uma vez você estando membrado, ou eu estou falando institucionalmente,
dentro de uma instituição, você tem que seguir as regras da instituição. E a doutrina, seja ela qual for, você deve seguir. A questão não é certo ou errado. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, e alguns nem ficam muito satisfeitos, porque eu, em geral, eu não coloco a minha opinião e eu digo sempre a mesma coisa. A doutrina lá é essa, você aceita ou não. E você, se você ficar, você tem que aceitar e respeitar a doutrina e pronto. Não tem que discutir esse assunto. Outra coisa que normalmente se coloca é a igreja é uma religião. Isso é um erro bem grotesco. A igreja não é uma religião, tá? A religião é católico, protestantes, que são os evangélicos e tal, os espíritas, isso são religiões. Igreja não. Igreja é uma entidade religiosa, que é diferente. Tá? E aí, mas também nesse contexto de religião, nós também nos dividimos, porque alguns dirão, eu sou evangélico, outros dirão, eu sou católico, e por aí vai, no processo da religiosidade. Tá? Eu tenho uma fala muito específica a respeito de religião. Eu não gosto, por exemplo, de ser taxado como um ser religioso. Tá? Eu não gosto disso. A sensação que se tem quando se fala de um ser religioso é que nós somos fanáticos por defender uma bandeira. Eu defendo Deus independente da religião. Eu defendo Deus não porque Deus está inserido numa religião. A religião vem muito depois de Deus. Eu defendo Deus pelo que Ele é. Eu defendo Deus pelo que Ele representa para mim. Então, nesse sentido, eu não defendo a religião. Eu defendo Deus e os propósitos de Deus. Então, a pessoa precisa entender isso, porque esse processo religioso nos causou várias religiões. Porque o ser humano, ele tem um hábito muito sério e, na minha opinião, equivocado, de que todos estão certos, só que cada um num lugar diferente do outro. E aí, todos detêm a verdade, mas cada um com a sua própria verdade. Isso só nos dividiu, isso não nos uniu. Eu não vou falar, obviamente, de outros experimentos religiosos, que até pertencia a alguns, mas eu quero falar especificamente do Evangelho, que é de onde eu defendo e de onde eu sou o arauto. Nós mesmos do mundo evangélico mostramos isso com muita clareza. Nós não somos, em espécie alguma, unidos. Nós somos totalmente desunidos. E vocês me perdoem, obviamente, se eu estiver sendo grosso, ou se eu estiver sendo severo na minha fala, mas a gente precisa aprender a enxergar as coisas com maturidade. Não dá para ficar enxergando as coisas o tempo todo com inverdades. Não dá para ficar enxergando as coisas tentando pôr tapando o sol com a peneira, dourando a pílula. Não dá. Nós, especialmente no mundo evangélico, é o que agora eu me proponho a falar, até porque apesar de eu conhecer outras religiosidades, não me sinto autorizado a falar nelas. Aqui falo da minha religiosidade e vejo o quão nós somos separados um do outro. Por quê? Por causa do processo da religião. Porque nós nos colocamos, cada um com as nossas verdades, embora dentro do mesmo arraial. Eu, às vezes, fico impressionantemente implicado quando eu vejo pessoas que deveriam estar junto, trazendo o mesmo propósito para defender uma mensagem bíblica de Deus, uma verdade de Deus, a gente prefere se locutuar. A gente briga, eu não gosto de falar isso, mas a verdade é essa, a gente acaba brigando, a gente discute entre nós. Não é o processo de uma discussão em que nós estamos querendo encontrar um caminho comum, não. É um processo de discussão onde cada um quer defender o seu caminho. E aí me parece que até o texto bíblico que fala que o caminho é um só, a verdade e a vida, me parece que isso se foge. Então esse é um problema no que diz respeito à religião, e por essa questão, a igreja não é religião, queridos. E aí eu ainda digo para vocês mais, como pastor, e vocês sabem disso, eu não defendo religião, absolutamente nenhuma. Como sabem, sou evangélico, sou pastor evangélico, da linhagem protestante, porém eu não, em hipótese alguma, defendo religião. Ninguém nunca me viu em lugar nenhum defendendo religião e espero que não saia de minha boca nenhuma defesa em relação à religião. Religião, cada um tem a sua e que cuide dela como achar ou julgar melhor.
No que diz respeito aos créditos, e eu ainda estou na parte de introdução desse texto, no que diz respeito ao crédito, é muito complicado, porque dentro da nossa, eu volto a dizer, estou aqui falando dentro do nosso arraial, estou falando do mundo evangélico, do mundo protestante, o qual eu tenho direito, estou autorizado a falar. Não vou falar de outras religiosidades, embora eu respeite elas, mas eu não tenho autorização para falar nelas. E até não compõe também como objeto desse estudo. Mas, dentro do nosso arraial, o arraial evangélico, nós temos a igreja, que são várias igrejas que para nós, dentro do nosso credo, que deveria ser o mesmo, temos lá os fundamentalistas, temos os pentecostais, os neopentecostais, os tradicionais, os ortodoxos, os neos-ortodoxos, temos os históricos, a renovada, a reformada, etc. Eu te confesso que tudo isso é só visão. São visões, que cada um tem a sua. Eu não critico visão, porque quem dá a visão, na minha opinião, é Deus, e eu não sou autorizado a criticar nenhum tipo de visão. Se foi Deus que deu, se não foi Deus que deu, não cabe a mim o juízo. Mas se a pessoa diz para mim que Deus deu a visão, deu e acabou, eu não quero saber se é Deus ou se não é, ele que se entenda com Deus. Mas o fato é, todas essas divisões dentro do movimento protestante ou do movimento evangélico, todas elas vieram de origem de um pensamento, de uma visão, e tornaram-se, por isso, fundamentalista, neopentecostal, pentecostal, tradicional, ortodoxo, é só uma forma de ver. Deixa eu te falar a respeito disso, porque eu tenho dito isso aos pastores da igreja, e a gente tem conversado muito sobre isso. Eu sempre faço uma distinção muito clara entre essência e forma, e a gente não pode perder isso. Deus, ele não é atrelado à forma. Não é porque a igreja é pentecostal, Deus usa mais. Não é porque a igreja é tradicional, Deus dá mais palavra. Não é porque a igreja é ortodoxa, que ela é mais respeitada. Deus não está e nunca esteve ligado à forma. Deus não se aprisiona à forma. Deus, ele está ligado à essência. Tudo de Deus é essência. Dou alguns exemplos só para vocês entenderem, mas que eu quero prosseguir, mas só para vocês entenderem. Quando eu dava aula de Bíblia, uma vez um aluno me perguntou por que um evangelho diz que foram 2 cegos em Jericó e tem outro evangelho que diz que foi um cego em Jericó. Eu já expliquei algumas coisas sobre isso, que a filosofia tem um negócio chamado Ipsileben, que é a forma como cada um vê. Obviamente, se eu ver um acidente, você também, você vai contar de um jeito e eu vou contar de outro. Então, isso é uma licença filosófica. Mas, independente disso, a minha resposta para o aluno foi o seguinte: que diferença faz se foi um ou se foram 2? Porque a essência desse texto não está na quantidade de pessoas, está no milagre que aconteceu. Então, que diferença faz se foi para 1 ou se foi para 1 milhão? E aqui que está a essência da palavra de Deus. As coisas de Deus são sempre assim. A igreja, ela é um fenômeno. Ela não é um fenômeno natural, ela é um fenômeno transcendental, ele é um fenômeno antinatural, é um fenômeno que vai além das nossas percepções humanas. Então, se Deus quer fazer o milagre, não importa a hora, onde, como, o que importa é que o milagre será feito. Se Deus quer agir através da igreja, não importa quem é que está à frente, quem é que está dirigindo, ou quem é que está naquele momento com a autoridade do culto. O que importa é que Deus vai fazer, e é isso que importa. Quando Deus quer tratar com as pessoas, Ele trata com as pessoas. Então, entenda isso. Não é o fato, essas conjecturações neopentecostais, ou fundamentalistas, ou tradicionais, na verdade, são só visões de um mesmo credo. Não faz sentido, são coisas que você pode adotar isso como visão, mas entenda que é uma visão. Não pense, sabe qual que é o problema? Por que eu estou tratando isso? Porque eu vejo pessoas dizer assim, porque a igreja ali é fria, porque a igreja ali é quente, porque a igreja... como se Deus não atuasse numa e atuasse na outra, porque uma é mais barulhenta e a outra é menos barulhenta. Não faz sentido isso. Tem gente que acha que uma igreja onde não tem rodopio, Deus não atua. De onde se tirou isso? Então existe muita crendice que a gente precisa, de um modo, acabar com isso.
Eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizerem que quem não é batizado, por exemplo, com o Espírito Santo, eu estou falando de doutrina, mas só para entender, quem não fala em língua não é batizado com o Espírito Santo. E, no entanto, não há um texto bíblico em que diga que Jesus falou em línguas. E aí eu só vou entender, então, se isso for verdade, significa que Jesus não era batizado com o Espírito Santo. Então, não é assim. Presta atenção numa coisa, a Bíblia é uma verdade única em que a gente usa ela através da interpretação e ainda assim tem a revelação sobre ela. Mas eu posso usar ela para o que eu quiser. Então, às vezes a gente usa no contexto errado, às vezes usa de forma errada. Então, entenda uma coisa, não é porque a igreja é pentecostal que ela tem mais poder, não é porque a igreja é neopentecostal que ela tem mais poder, não é porque a igreja é tradicional, ela é mais organizada, não é porque a igreja é mais ortodoxa, ela é mais respeitada, não. Isso é só visão, tá? Entenda isso. Podemos olhar a igreja, nós olhamos uma igreja no modo geral, mas também podemos olhar a igreja como uma comunidade dos santos. É muito difícil de entender a igreja como comunidade dos santos. Por quê? Nós temos uma dificuldade enorme em lidar com a palavra santos. Por quê? A nossa concepção, especialmente porque nós viemos de um mundo, nós viemos de uma tradição judaica, criamos uma tradição cristã e, sobretudo no Brasil, absorvemos uma tradição católica. E aí, por conta de todas essas tradições que nós viemos trazendo, santo tem uma conotação muito forte dentro de nós. E aí, a visão que a gente tem de santo, eu quando estudei os santos da igreja, eu ficava apavorado, eu dizia, gente, eu não vou conseguir ser crente se eu tiver que ser como essas pessoas. Até eu entender que não é isso que é ser santo. Estar na comunidade santo é você estar ali alinhado, independente, tem gente que fala, mas estar na comunidade santa é viver uma vida sem pecado. A Bíblia nunca diz que você vai viver uma vida sem pecado. Eu não sei de onde tiraram essa conotação. A Bíblia nunca disse isso. A gente vai ser uma comunidade considerada a comunidade santa porque ali há a intervenção de Deus e nós estamos ali para receber de Deus. E esse mesmo Deus conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas dores e sabe que somos pecadores ou suscetíveis ao pecado. Por conta do próprio pecado original que vocês tanto conhecem. Eu já falei sobre o pecado original, não é o momento nesta aula, mas se quiser, em outro momento eu trago uma aula sobre o pecado e posso falar sobre o pecado original. É bem verdade, e eu quero aqui fazer um parênteses, que nós, especialmente evangélicos, damos uma conotação assustadora ao pecado. Nós damos uma conotação ao pecado como se nós não fôssemos nunca pecar. Todos que estão me ouvindo já pecou e ainda pecarão. Com certeza o que aqui te fala também já pecou e ainda vai pecar muitas vezes. Isso significa que há uma origem pecadora em nós. O que nós fazemos é lutar contra isso. Talvez o nosso maior esforço é lutar contra isso. Quando nós lutamos contra isso, somos inseridos na comunidade dos santos, nós somos considerados santos por Deus. Deixa eu falar sobre esta igreja, comunidade dos santos. A igreja de Jesus é uma comunidade composta por pessoas salvas, remidas, que vivem juntos para formar um povo e se tornar algo em comum, que é Deus. Deixa eu falar alguns textos e a gente vai entender. Então, o objetivo de se tornar a comunidade santa tem um objetivo que é comum a todos. Nós não estamos na igreja por causa da igreja. Eu, como disse aqui nos slides anteriores, e de algum modo destituir essa questão da igreja ser prédio, ser instituição, ser religião, ser tudo isso, eu estava tentando dizer para vocês que nós éramos de verdade uma comunidade de santos. E como comunidade de santos nós temos um objetivo comum. Qual que é o objetivo comum? Estar vivendo as verdades de Deus. Estarmos juntos vivendo as verdades de Deus. E nós vamos tratar alguns textos bíblicos. O primeiro deles, Mateus 16, 18, em que diz, e eu vou voltar naquele texto, porque agora eu quero falar de uma outra forma, que eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Agora eu falo nesse texto em outro contexto, diferente do que falei há pouco. Se você reparar, ele diz, tu és Pedro, ou seja, Jesus está dizendo, tu és uma pessoa, tu és um ser humano, tu és um ser humano. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha
olha qual que é o contexto que Deus está trazendo da igreja. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Você corta para mim, por favor. Obrigado. Olha só o contexto. Tu és uma pessoa, tu és um ser humano. E sobre este ser humano, ou sobre esta igreja que é você, eu vou edificar a minha igreja. O que Deus está dizendo num contexto um pouco mais apurado? Ele está dizendo o seguinte: é sobre você que Deus vai edificar a igreja que é o Senhor. Então nós, nesses sentidos, carregamos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Nós participamos da igreja do Senhor. E não há como eu ser igreja do Senhor sem ser a comunidade dos santos. É nesse sentido que, em primeira instância, eu digo, somos comunidade dos santos. Porque a igreja foi plantada ou firmada através de nós, ou em nós. No segundo contexto, eu quero trazer um outro texto que traz em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1, que diz assim: e havia na igreja de Antioquia profetas, mestres. E aqui vamos dar os nomes: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, Colasso de Herodes, e o Tretarco e Paulo. Ou seja, quando se fala da igreja em Atos dos Apóstolos, o que a Bíblia está mostrando são pessoas, são gente. A igreja é formada por gente, por pessoa. A igreja não é formada por um prédio, como disse aqui, por uma religião, como disse aqui, por uma instituição, como disse aqui, ou por um credo, como eu disse aqui. A igreja, ela é formada por profetas, mestres, Barnabé, Simão, Lúcio, e o Tretarca e Paulo. É isso é a formação da igreja. Então a igreja sempre será constituída por seres como nós. Nessa hora, em Atos dos Apóstolos, eu tenho um livro, eu escrevi um livro que eu acho que as pessoas já conhecem, o livro em que eu falo A Igreja de Hoje aos Olhos de Jesus. Naquele livro eu escrevo sobre esse contexto bíblico da igreja, mostrando que a igreja, o valor que Deus dá para que nós sejamos igreja. Então, assim, nós somos a igreja do Senhor. E nesse sentido, nós somos maiores que os prédios. Eu, às vezes, eu já tive casos, e até, de certa forma, me chatei com isso, em dizer, mas, por exemplo, uma vez eu fui ao centro do Rio de Janeiro, num táxi com um determinado pastor, em que ele passou 1h30 dando táxi comigo, falando da obra da igreja. E quando eu saí, aquilo me incomodou tanto, que eu disse para ele: pastor, nós estamos há 1h30 conversando, e o senhor o tempo todo me falou da obra, do vidro que o senhor comprou, da janela que veio sei lá de onde, mas eu não vi nenhum momento o senhor falar de um irmão que precisou de uma oração, de alguém que você visitou, nada disso. Eu disse para ele: cuidado, para você não estar achando que a igreja é o prédio que você está construindo, que por sinal é bem bonito. A igreja são as pessoas. O prédio vai ficar, mas as pessoas serão para a eternidade. O meu desempenho e o seu desempenho, pastor, são pelas pessoas, porque elas sim são igreja. Então, quando alguém me vê, por exemplo, a minha dedicação ou a dedicação dos pastores do Andando em prol de uma pessoa, e às vezes nós realmente deixamos 99 para cuidar de uma, é porque nós entendemos que a igreja são as pessoas. E neste contexto, é você que tem valor. Cristo não morreu pela igreja. Cristo morreu, ressuscitou, está vivo no meio de nós, por mim e por você, para que eu e você estejamos com Ele na vida eterna. Pensa comigo, no céu não haverá placa na porta de instituição. No céu não haverá tipos de credos, seja ele pentecostal, neopentecostal, tradicional, fundamentalista, não haverá. No céu não haverá nenhuma discussão doutrinária. O que haverá no céu são homens e mulheres, adoradores, que Deus os encontrou, adorando em espírito e em verdade. É isso que é ser igreja. O que eu quero fazer com este contexto é fazer você mudar a sua concepção de igreja. Porque quando você vai à igreja, você está, em geral, nós mudamos o nosso contexto bíblico
E a gente começou a ir à igreja, eu ia ao culto da igreja, na expectativa de receber algo de Deus. Isso é a conotação mais errada que eu conheço do ir ao culto da igreja. Porque ir ao culto, ou frequentar a igreja, é ir especificamente para adorar a Deus, cultuar a Deus e se entregar a Deus e não dele receber. Sabe? Nós temos isso num contexto geral, inclusive nas nossas orações. Nós oramos quase que eternamente, fazendo os nossos pedidos para Deus, mas quase que esquecendo de agradecer. Então, texto que eu quero dizer que aqui perde a igreja o sentido. A igreja, como disse no texto de Atos, são pessoas. Eu quero ainda abrir outros textos para a gente poder terminar, e ainda no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 14, 27, olha o que diz o texto. E ali chegada, reunida a igreja, ali chegados, reunida a igreja, relataram as coisas que fizeram de Deus com eles e como abriram os gentios a porta da fé. Olha que coisa interessante. A igreja reunida é o que eu chamei de comunidade dos santos. Sabe, quando nós estamos juntos em comunidade dos santos e queremos um bem comum, a unção de Deus que cai sobre este bem comum é comum a todos. Então todos devem receber a disponibilidade da glória de Deus ou da graça de Deus, está sobre todos que ali estão, porque estão todos reunidos como igreja. Então não é estar reunidos na igreja, a igreja é só o local, é estar reunido como igreja, é estar reunido sendo igreja. Então olha como é que o contexto igreja é completamente diferente. Quando Jesus está dizendo chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram, quando Jesus está dizendo você esteve comigo quando cuidou do órfão, da viúva, visitou os presídios e etc, etc. Ele está dizendo, você está sendo igreja, você está sendo uma voz profética nessa terra, você está de algum modo colocando a verdade bíblica no conceito de uma comunidade. É isso que você está fazendo e é isso que Deus espera de nós. Eu acho que uma vez eu dando palestra, eu perguntei para a plateia dizendo o seguinte, queridos, o que vocês acham que vocês estão aqui? E aí alguns diziam, nós estamos aqui porque nós servimos a Deus. E outros diziam, nós estamos aqui porque nós adoramos a Deus. E outros diziam, nós estamos aqui porque nós louvamos a Deus. E eu fui ouvindo essas coisas e no final eu disse, queridos, eu tenho algo para dizer que talvez não seja um contexto adequado. Mas primeiro, Deus não precisa dos seus serviços. Então, quando você diz que você está aqui para servir a Deus, se é esse o seu contexto, se é para bater no peito, para dizer que você está servindo a Deus, você me desculpa, mas Deus não precisa dos seus serviços, como também não precisa dos meus. E nunca precisou. O problema não é precisar ou não precisar. É porque Deus, de algum modo, resolveu me incluir no projeto dele. É diferente. Deus resolveu nos incluir como igreja no projeto dele. Não que ele precise de mim, de você, dos nossos serviços. Não precisa. Outra coisa, você acha mesmo que Deus é um ser com crise existencial, que precisa ser adorado? Que ele vai ficar carente caso você não o adore? Você não está aqui para adorar a Deus. Só que Deus resolveu receber a sua adoração. Essa é a diferença. É através da sua adoração que ele faz algo na sua vida, através da sua adoração que ele muda a sua história, ele resolveu atender a sua adoração. Então você não está fazendo nenhum favor a Deus quando você está adorando a Deus, você está fazendo um favor para si mesmo. Você está fazendo um compromisso com a sua própria história, não com a história de Deus. E aí as pessoas ficam chocadas com esse tipo de reverência, mas a verdade é que as pessoas têm conotação errada a respeito de Deus. E aí a gente precisa entender qual que é a conotação certa. Eu quero ler um outro texto. Terceira carta de João 1:9 diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Teófilo, que gosta de exercer a primazia entre eles,
não nos dá acolhida. Olha que coisa, e aqui eu estou também, obviamente a gente precisa fazer o salvo-conduto, mas olha o que ele está dizendo. Eu tentei participar da igreja, mas eu não consegui participar da igreja. Querido, em nome de Jesus, ainda temos isso dentro do meio de nós. Esse livro foi escrito 80 anos depois de Cristo, quase 2.000 anos do dia de hoje. Um pouco mais de 1950 anos do dia de hoje. Ainda temos isso hoje. Pessoas que querem participar, mas são de algum modo afastadas da participação, porque nós ainda temos na igreja eu vou falar uma coisa aqui que talvez eu seja grosseiro, mas nós ainda temos os cargos na igreja. Nós ainda temos as divisões na igreja. Nós ainda temos pessoas que dominam as áreas da igreja. E aí são essas pessoas que dizem quem pode e quem não pode participar. Em nome de Jesus, comece a entender isso como igreja do Senhor. Todos têm o direito de participar. A igreja é a comunhão dos santos, é a comunidade de fé, onde todos são iguais perante a Deus e todos têm o direito de participar. Algumas pessoas às vezes se chateiam comigo, porque eu permito que todos participem, mas não é porque eu permito, é porque todos têm que participar. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor. E o Senhor chamou aqueles que Ele quer na igreja. Tá certo que Ele chamou uns aqui, outros chamou para outros, mas chamou. E todos precisam participar da igreja. Ah, mas é bem verdade que tem pessoas que não querem participar. Também é um direito deles. Também é um direito deles. Alguns casos que eu também vejo é que as pessoas reclamam porque fulano não quer fazer nada na igreja. Eu lamento, mas é um direito deles que deve ser respeitado. Eu acho que, obviamente, ele ganharia muito mais se ele estivesse imbuído no processo da comunidade dos santos, mas a verdade é que é um direito que deve ser respeitado, e a gente vai ficar questionando as pessoas, porque elas têm direito dados não por nós, mas dados por Deus. A igreja como organização. Querido, eu queria, obviamente, nessa área da igreja como organização, eu queria passar bem rápido, porque em termos de organização, cada um tem a sua forma de organizar, e obviamente não cabe aqui ficar falando para mim, porque numa pior das hipóteses eu iria usar a minha forma, ou a forma que nós adotamos. Mas não é isso o papel. A primeira coisa que eu quero dizer é que essa organização é feita numa igreja chamada igreja local. O que isso tem a ver? O ideal é que todo campo tivesse uma igreja. Por quê? Porque ela é a igreja de um modo. Somos nós, mas de um modo macro ou médio macro, não sei se posso dizer essa palavra, mas ela é uma instituição ou uma célula ou que seja dentro daquela comunidade, e ela deve ser inserida naquela comunidade e atender aquela comunidade. Então a igreja local, se eu tiver de abrir uma igreja em cada rua, o que você acha disso? Eu acho que cada rua vai ter uma igreja e cada rua vai ter, obviamente, alguém cuidando daquela rua. Se for uma igreja a cada bairro, eu diria que aquele bairro vai ter uma igreja cuidando daquele bairro. A igreja precisa cuidar do lugar que ela está inserida. A igreja, nesse sentido, as pessoas precisam ter essa preocupação de, ao se inserir no espaço geográfico, ela está também se inserindo numa comunidade geográfica. Então, também, nesse sentido de organização, a igreja é um espaço local para atender uma comunidade. E, nesse sentido, como esta organização, ela deve continuar fazendo as exigências cabíveis para que ela possa fluir como igreja e se organizar e atender aquela comunidade local. Primeira coisa que eu gostaria de falar, devemos cumprir as leis sociais, porque o texto de 2 Coríntios 8, 21 diz: porque o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante ao Senhor, mas também diante dos homens. Isso é um problema da igreja que eu gosto de tratar aqui, mas eu vou ser, sinceramente, eu não quero acusar, obviamente, porque eu acho que isso não cabe a esse contexto, mas a gente precisa entender isso. Muitos de nós não somos honestos com a nossa fé, porque nós somos uma pessoa dentro da igreja e outra fora da igreja. Apresentamos para os irmãos um tipo de pessoa que somos e apresentamos para a sociedade um outro tipo de pessoa que somos. E até hoje eu não entendi isso. Porque para ser igreja, você tem que ser igreja dentro e fora do espaço.
Você faz isso porque você ainda tem na cabeça que a igreja é só o espaço, 4 paredes. E ali eu me comporto desse jeito. Sair dali, eu deixei de ser igreja. Não, não. Como eu disse aqui o tempo todo, a igreja é você. Aonde você for, você vai carregar a sua igreja. Você carrega a igreja do Senhor que está em você. Então, na verdade, no contexto natural, o seu comportamento de honestidade, de procedência de Deus, deve ser dentro e fora do espaço da igreja. Deve ser um estilo de vida. Vocês nunca viram, pelo menos que eu saiba, a meu respeito, eu ter uma conduta fora, no mundo, diferente da conduta que eu tenho na igreja. Eu não tenho isso. Você não vê, por exemplo, eu ter uma conduta no altar e outra conduta fora do altar. Não tenho isso. E a verdade é que ninguém tem esse direito. Absolutamente ninguém tem este direito. As pessoas devem viver uma vida sabendo que Deus está em todo lugar, olhando consciente em todas as coisas. Então, quem que você pensa que você está enganando? Quem que você pensa que você está enganando quando você, na igreja, é uma pessoa e fora dela é outra? Você acha que você está sendo honesto com Deus? Você acha que você está sendo honesto com você mesmo como igreja? Aliás, você acha que você está sendo honesto com os outros? Olha, é um termo muito na moda agora, as máscaras vão cair. Não sei se é por causa do uso das máscaras, mas um dia a máscara cai, gente. E não adianta. Então, procure viver uma vida em retidão dentro e fora da igreja. E pare de considerar que dentro e fora da igreja são coisas distintas. Não são. Porque é só um espaço. É como se você tivesse entrado num espaço e saiu do espaço, é só um espaço e mais nada. Segunda coisa que eu quero falar é tornar a comunidade melhor. Olha o texto de Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem um meio para concluir? Olha que coisa interessante no que diz respeito a esse texto. Nós saímos fazendo as coisas. E aí as coisas dão errado e a gente culpa Deus. A gente sai fazendo as coisas do nosso jeito, sem sequer consultar Deus, até o momento que ela dá errado. E quando dá errado, sabe qual que é a nossa pergunta? Deus, por que que deu errado? Por que que deu errado? O pastor Hélio está me mostrando o horário aqui, a gente já está chegando às 11 horas. Se não der tempo, a gente obviamente termina num outro momento, até porque eu gostaria que eles também dessem algum tipo de palavra aqui. Mas a verdade é, como igreja, ou como organização de igreja, nós temos que ser planejados, estratégicos, fazer com cuidado, porque a gente não pode sair por aí fazendo só achando que Deus está conosco. Não, não é bem assim. As coisas não funcionam desse jeito. Então, nesse sentido, cuidado, muito cuidado mesmo, porque o nosso propósito é tornar uma comunidade melhor, tornar aqueles seres melhores. Esse é o nosso papel. Queridos, eu pude trazer até aqui, eu acho que a gente teve aí um pouco de atraso no início da live, e como disse a vocês, seria apenas 1 hora, eu sei que mais que 1 hora a live começa a ficar cansativa e eu não quero, obviamente, cansar vocês nessa live. E eu queria terminar aqui com a certeza de que nós entendemos o que a igreja é. Eu vou fazer minhas considerações finais, mas antes eu queria passar aqui para o pastor Hélio, que está do meu lado, e o pastor Wagner. Eles vão falar um pouco sobre a questão de ser igreja, eles que hoje já estão imbuídos do processo de ser igreja, da nossa forma e visão de falar igreja. Tá bom? Qual dos dois querem falar primeiro? Para o povo ouvir, quero que o povo ouça. Então, o pastor Wagner vai estar falando primeiro, como igreja. Aqui está o pastor Wagner. Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, povo de Deus. Eu queria deixar um testemunho nosso de como ser igreja, né? Da obrigação, ou não de uma obrigação, mas do amor da igreja na comunidade, do amor da igreja pelas pessoas, pelas vidas que precisam ser tratadas e cuidadas. E como o pastor falou, de nós acreditarmos sempre na recuperação de algumas pessoas
tem um testemunho que eu gosto muito, até que o meu pastor conta, de um jovem que chegou na nossa igreja muito mal, e para ele chegar na nossa igreja ele passou por outras 4 igrejas antes, né, pedindo ajuda e não conseguiu ajuda. E quando ele chegou até o pastor, ele disse que se ali ele não fosse ajudado, ele daria cabo à sua vida. Então, a gente precisa mudar esse pensamento, de sermos só um prédio onde tem uma placa, de sermos um prédio onde fazemos reuniões, de sermos um prédio onde ali a gente vai para se encontrar, para ter um momento, para ter mais uma comunidade, mais um povo que se reúne, para ter somente um momento. Nós precisamos olhar ao nosso redor, precisamos cuidar do que está ao nosso redor, das pessoas que estão ao nosso redor, com o amor de Cristo. Tá? Então esse é o testemunho, vamos amar mais, vamos olhar com mais carinho o que está ao nosso redor. Até porque Deus quer ver no nosso coração a disponibilidade de estarmos sendo instrumento nesse momento, sermos igreja, né, nesse momento na vida. Esse jovem foi amparado e hoje ele é um servo do Senhor. Então, igreja, vamos ser referência, né? Vamos ser referência do reino de Deus na terra. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor para todos. Amém, queridos. Com alegria, realmente esse rapaz foi recuperado, ele hoje faz parte, inclusive, é líder de um centro de recuperação, e ele foi recuperado graças à nossa disponibilidade do agir sobre a vida dele. Tá bom? Agora também queria estar ouvindo aqui o pastor Wellington, está conosco aqui também, para a gente estar dando esse encerramento. Bom dia, amados, paz do Senhor. Feliz por estar aqui nesse momento, compartilhando com os irmãos a respeito de tudo que foi falado aqui pelo pastor, pelo testemunho aqui do nosso pastor Wagner, e apenas acrescentar algumas coisas aqui, já o que foi dito, né? Que ser igreja é se doar, né? De repente abrir mão das suas vontades, abrir mão dos seus desejos para atender aos necessitados, porque foi isso que Jesus fez. Jesus abriu mão de todas as coisas durante aquele tempo que ele passou aqui nessa terra para tratar com vidas, para operar milagres, para fazer cura, para libertar, para restaurar. Esse é o nosso papel como igreja. E eu quero dizer para você, assim como eu, como os pastores que estão aqui, que nós somos agentes de milagres. Aleluia. Nós somos aqueles que vamos operar em favor das vidas para que o milagre aconteça. Pode ser que agora, você que está assistindo essa primeira nossa aula aqui, seja alcançado por um milagre, porque nós não sabemos, porque entendemos e cremos que Deus é um Deus que pode todas as coisas, né? E pode ser que esteja aí acontecendo algum milagre agora. Eu costumo dizer que os milagres acontecem em que não necessariamente nós temos que ver todos eles, né? Nós precisamos saber que eles aconteceram para quê? Para que a nossa fé aumente, né? Para que o nosso desejo de estar pregando essa palavra, e igreja é isso. Que pelo foi dito aqui para o pastor Walter, não é aquela casa, aquele templo que é construído, não. Igreja somos eu e é você. Tá bom? Então eu deixo isso para você. E mais outra coisa aqui para finalizar, eu estou vendo que esse movimento que está acontecendo aí com essa pandemia, com essa doença, está trazendo uma responsabilidade maior para as igrejas. Aí eu vou compartilhar aqui com os meus pastores, não sei se eles já observaram isso, mas nos nossos cultos normais, no nosso dia a dia, antes disso daí, o nosso culto era programado para as 7h30 e começava às 8 horas da noite. Agora é estranho, né? Que através da live a gente marca para as 7 e 7 horas a gente está começando. Vamos manter aí essa pontualidade, vamos ser mais rigorosos com a gente mesmo, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Um abraço para todos. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu queria agradecer a presença de todos vocês e dizer que para mim foi uma honra estar com vocês aqui. Quero lembrar que esse slide em que foi feito esse PowerPoint está lá no nosso site. Não deixe de visitar o site, é www.icac.com.br/escola dominical, e baixe lá
o seu PowerPoint para que você possa ter acesso. Nós tivemos hoje a primeira aula a respeito do que é ser igreja. Na semana que vem, nós vamos continuar dando a segunda aula a respeito do que é ser igreja. E espero que com essa aula de hoje, nós passamos a entender qual que é o nosso papel na sociedade, qual que é o nosso papel na nossa comunidade. Espero que ao entender isso, vocês a partir de agora comecem a ter um comportamento em que o conteúdo bíblico, o conteúdo da palavra de Deus esteja afetando a vida humana, esteja transformando a vida humana. Nesse sentido, como disse o pastor Wellington, somos o agente do milagre, somos o agente da fé, somos o agente do milagre, somos o arauto de Deus. Cada um de nós, falta dizer, só para concluir, como somos todos igreja, é muito comum as pessoas acharem que esta atividade ou essa atribuição é uma atribuição pastoral. Eu, como pastor, e todos que estão aqui, os dois que estão aqui, sabem que nós temos as nossas atividades, atribuições, e sabemos quais são as nossas atividades e atribuição. Mas a implantação do reino de Deus não é uma atividade pastoral, é uma atividade de todos. O reino de Deus está no meio de vós. Todos nós temos que contribuir para que a paz de Deus seja colocada ou implantada no coração humano, para que só então possamos ter paz, tá bom? Quero orar para encerrar esta aula e agradecer de novo a presença de todos e dizer, foi uma bênção estarmos juntos hoje pela manhã, no domingo, que é do Senhor, tá bom? Queridos, feche os seus olhos aonde você estiver e eu quero estar orando com você aqui hoje. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Deus, para agradecer, Deus, pelo privilégio deste momento, de estarmos juntos no Senhor, meu Pai. O Senhor, ó Pai, que tem cuidado de nós. Assim, meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos a Sua poderosa mão sobre nós, dando-nos, Deus, o conforto, a paz que vem do Senhor, o amor, ó Deus, que prolifera na Sua graça, meu Senhor, mas sobretudo, ó Deus, que traga sobre nós a proteção divina, Senhor. Deus, em nome de Jesus, entre em nossos lares, nas nossas famílias, nos lugares por onde passarmos, e onde pisarmos a planta dos nossos pés, que os lugares sejam abençoados, e aonde as nossas mãos tocarem, que prosperem, meu Pai. Assim, meu Deus, nós nos despedimos pela manhã deste momento de aula, de classe, Deus, e te pedimos, ser conosco, Pai, para que hoje, ainda esta noite, tenhamos um culto junto com o Senhor, onde nós vamos poder ver e ter uma experiência renovada com o Senhor. Assim, meu Deus, nós agradecemos, porque assim cremos em Cristo, o nosso Senhor, a quem pertence toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Igreja do Senhor, vá em paz, Deus abençoe. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho e sempre que puder estaremos juntos, em nome de Jesus, porque a igreja não pode parar. Juntos somos mais fortes e Deus é mais que vencedor. Deus abençoe a todos. Amém. Fiquem em paz.